E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show, e vocês estão vendo que hoje o cenário está um pouco diferente, né? A gente está aqui na Times Brasil CNBC para gravar um conteúdo exclusivo aqui, diferente, porque a gente vai falar de inteligência artificial voltada para o mercado de negócios, assim, e sem espuma. A gente vai falar de fato o que já existe, o que já está sendo utilizado, sem falar de futurismo, sem falar de coisas lá para frente. Vamos no agora. E para conversar sobre isso, tem uma convidada super especial, que é a Simone Bervi, que ela é CMO da Make-One, que é uma empresa brasileira, né, Simone? Antes de tudo, prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite, Igor. Sim, a Make-One é uma empresa brasileira de tecnologia, inovação e inteligência artificial, um ecossistema de empresas que trabalha toda a jornada do cliente end-to-end, envolvendo speech analytics, cibersegurança, inteligência artificial. A gente vai ter muito papo aqui para desenvolver sobre a empresa. Não, exatamente, a gente vai falar sobre todos esses temas que você falou, de como que tudo isso hoje está sendo aplicado na prática no mercado e como que as empresas já estão tirando proveito disso, né? Para começar, assim, falando um pouquinho de entender como que vocês pensam desenvolvimento e inovação na Make-One, o que vem primeiro, assim, o cliente, uma dor do cliente ou uma coisa que está sendo pensada dentro da empresa? Eu sei que vocês têm um laboratório lá, né, de pensar novas soluções, mas como que essas soluções são desenvolvidas? Então, boa pergunta. A dor do cliente sempre vem primeiro, né? Especialmente onde a gente está praticamente com um mantra na empresa, que é falar de jornada, é falar de experiência do cliente. A gente olha muito a dor do cliente em escutas ativas do nosso time de vendas e como a gente traz isso num exercício para dentro da empresa, do Make-One Lab. Como é que a gente conecta com as soluções que a gente tem no portfólio e também como a gente constrói, muitas vezes, tailor-made ali, soluções específicas ou até inovações dentro da solução para aquele cliente, né? Então, respondendo a tua pergunta, a dor do cliente sempre vem primeiro, né? E depois a gente conecta isso com todo o nosso time aí, de inovação e inteligência artificial no Make-One Lab. Perfeito. Agora falando de uma dessas buzzwords que você falou no começo, né? Essas palavras-chave aí que todo mundo tem falado no mercado, que é Speech Analytics. Em português, análise da voz. Sim. Né? Quando você liga no call center, tudo isso está sendo gravado. E as empresas mais evoluídas têm uma análise dessa voz, não é isso? Para poder entender o sentimento dessa pessoa que está do outro lado. O que dá para fazer com isso? Quando eu entendo o sentimento, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está disposta a comprar, se a pessoa está querendo cancelar. Quais são os pontos que dá para analisar na voz e fazer com que aquilo traga insights ali para a empresa para ela poder converter mais? É riquíssimo, assim, hoje a gente tem uma sofisticação nessa ferramenta onde a gente consegue perceber hesitação, irritação, medo, e isso impacta, por exemplo, em empresas, em cases do mercado financeiro, por exemplo, um cliente que ele é um bom pagador, mas ele está um pouco tímido, está um pouco receoso de como ele vai negociar. O cliente que ele blefa, então ele tem condições de pagar, mas ele não quer pagar, então a inteligência artificial, o Speech Analytics, ele consegue identificar isso. E por outro lado, o cliente que ele não vai pagar de jeito nenhum, não adianta. Então ajuda muito a entender, a clusterizar esses perfis e por outro lado, depois como que eu trato separadamente esses três grupos de clientes, né? Então o inadimplente convicto que não quer pagar, o que quer pagar, mas não sabe como, né? Então, ali você cria, desde entonação de voz, se eu vou ter uma abordagem com mais firmeza para aquele cliente que ele não quer pagar. O cara que paga, mas está blefando, né? O jogador de pôquer ali. Exato. Você vai falar, não, seu nome vai ficar sujo. Enfim, você joga mais para esse lado, né? Ele está acostumado a atrasar, não pagar. Então, mas se a pessoa está acostumada a atrasar, por exemplo, às vezes é um problema de educação financeira. Exatamente. E aí você pode ir por esse lado. E aí a inteligência artificial e aí o Speech Analytics entra com uma hiperpersonalização, aonde a voz vai ser mais firme, o pitch ali, o storytelling vai ser mais agressivo, né, num sentido de condicionar que não vai ter muita flexibilidade para aquele cliente, que é o que ele está tentando. É um jogo, como você falou, né? Então... Agora, aquela pessoa novinha que acabou estourando o cartão numa dívida de R$1.000, aí talvez esse aí seja melhor se até perdoar essa dívida para ele continuar seu cliente e lá na frente você conseguir, né, ter ele mais próximo de você ali. Exato. Olhar individualmente, olhar a longo prazo essa jornada e entender as abordagens, né? Então, hoje a gente chega num nível de sofisticação praticamente assim,
sensorial até, que é tom de voz, né, emoção, até uma pausa, muitas vezes, na conversa, tem uma interpretação também. Então, a gente vai em camadas bem profundas em termos de análise, né? E aí tem a análise da voz. Isso dá para ser feito em tempo real hoje? Sim, é feito em tempo real. Em tempo real, em atendimentos. E aí isso permeia diversos canais, né? Seja chatbot, seja ligação, call center. Então, olhando uma jornada completa e avaliando esse cliente em todos esses canais. E eu imagino que tenha muito dado também para poder saber quem é essa pessoa, né? Porque primeiro o Speech Analytics, ele está vendo ali como que a pessoa está lidando na conversa. Mas eu posso trazer outros dados para saber se ele é um bom pagador, para trazer se ele tem dinheiro na conta. Dinheiro na conta talvez não, mas assim, se ele pode, né? Se ele tem condições de pagar. Então, é muito dado. E tudo isso tem que ser estruturado também para poder tirar insight. Exatamente, exatamente. Porque hoje não adianta você ter a informação se você não entrega isso. Então, o cliente está sendo ali bombardeado por diversas empresas, por diversas mensagens. Como que eu me diferencio, né? Hoje a gente fala muito de autenticidade para criar conexão. Então, a gente tem uma dicotomia. Como é que eu escalo hiperpersonalizando sem ser frio e superficial, sem ser raso? Como é que eu conecto? Como é que eu crio autenticidade? E aí a nossa sofisticação do Speech Analytics, aonde eu percebo o tom de voz, eu percebo o discurso, eu tenho um histórico, como você falou, desse cliente, eu consigo construir a abordagem assertiva e eu consigo chamar a atenção, porque hiperpersonalização é você estar conversando e a pessoa entender que você sabe quem é o Igor, né? De verdade. E esse ponto de hiperpersonalização está super em alta no marketing, né? Até trazendo para o pessoal aqui entender um pouco mais outros casos. Você provavelmente já deve ter recebido aquela mensagem naquele momento específico que você precisava receber aquela mensagem, né? Que até parece que o seu telefone estava te ouvindo de alguma maneira. Leu a mente, né? Mas, por exemplo, eu sei do caso do iFood, que manda hoje 20 milhões de mensagens por dia para a base. E é isso, né? Aquele horário do almoço e de repente já naquele tipo de restaurante que você costuma pedir. Tudo isso tem toda uma tecnologia, né? Toda uma base por trás para poder fazer com que essa mensagem seja perfeita para você. Exato. Tem muita ciência por trás disso. Muito, muito. E o que vai fazer a diferença é o nível de profundidade que você vai ter e conexão das marcas, né? Olhando a longo prazo, porque senão você descarta já na hora, né? Então você está sendo bombardeado ali. Senão vira spam, né? Vira spam, exatamente, exatamente. Bom, falamos bastante agora, né, de hiperpersonalização, de tudo isso com a inteligência artificial e o que já é de fato usado no mercado. Vamos falar de outro ponto agora, que é cibersegurança. Cibersegurança, aquela eterna briga de gato e rato, né? Se por um lado você tem o golpista utilizando de inteligência artificial e de novas tecnologias para aplicar golpes cada vez mais complexos, do outro lado a inteligência artificial também ajuda quem trabalha com cibersegurança a ter ferramentas mais robustas para poder combater esse tipo de ataque. Mas ainda assim, é uma briga gigante e não tem fim, até onde a gente pode perceber, né, Simone? Na realidade é só o começo, assim como para o bem e para o mal a inteligência artificial evolui rapidamente, né, com mudanças, inovações, updates a cada 6 meses, isso abre também para os dois lados, abre um lado de a empresa se educar, trabalhar a tecnologia no sentido de proteção, mas por outro lado os ataques aumentam na mesma proporção, né? Então são cada vez mais sofisticados, mais sutis, né? A gente tem alguns casos aí no mercado, especialmente na área da saúde, que é uma área bastante delicada, assim como o mercado financeiro, onde tem ataques em prontuários eletrônicos, e a gente teve um caso... E o quão sensível é essa informação, né? Exatamente, que impacta muitas vezes ali a vida do próprio paciente, né? Então a gente teve um caso recente de um prontuário que foi acessado internamente e não tinha um padrão muito fora da curva para entender que era um ataque. Teve um detalhe de uma anomalia naquele processo que despertou atenção e conseguiu se identificar. Então, cada vez mais é um trabalho de estudo, de educação interna dentro da empresa e de olhar a tecnologia do lado de como eu uso ela, como eu uso a inteligência artificial para proteger os ataques e, por outro lado, entender a mente do criminoso ali que está bolando novos perfis de ataque, né? Então, hoje a gente tem essas duas abordagens super importantes em cibersegurança, né? E eu acredito, assim, e tenho certeza que os próximos anos
vai aumentar, né? Isso não é ser negativo, é ser realista, né? Por outro lado, que abrem oportunidades. Como é que a gente consegue ter um mapeamento aí dessa sofisticação de ataques e de novas camadas, né, dentro disso? E eu acho fascinante falar de cibersegurança, porque sempre tem uns casos que você vai ouvindo no mercado que são tão absurdos e cada vez mais absurdos. Teve um caso que eu nunca esqueci. Eu estava fazendo uma outra gravação e eles estavam me contando que uma cidade do interior de São Paulo, pequenininha, todo final de sexta-feira, por volta de 5 da tarde, 6 da tarde, o sinal da internet da cidade inteira caía. E ninguém conseguia descobrir o que era. E era um provedor pequenininho, que tinha uma banda definida para aquela cidade, que não usava tanta coisa. E aí eles foram investigar e descobriram que o responsável por derrubar a internet da cidade inteira era uma criança que comprava, era um nerdinho que já sabia onde, né, conseguir os ataques, conseguia comprar ataque DDoS da China, atacava a escola dele para que os pais não conseguissem acessar o boletim dele de fim de semana para ele não entrar de castigo. Olha isso, todo mundo hoje pode atacar e todo mundo hoje é alvo também. Exato. Eu acho que as pessoas esquecem disso, né? Eu sou alvo, você é alvo, acho que a gente já entende isso pelas redes sociais. Atacam o nosso Instagram. Exato. E quando você pensa em empresa não é diferente. A criatividade está altíssima nesse aspecto, né? Desde um sentido pessoal que às vezes fica escalável e você nem tem noção, o atacante, né? Digamos assim, do impacto que ele tem, como você falou. Então é um trabalho, assim, a gente vê de evangelização dentro das empresas, né? De ter um olhar mais refinado, sofisticado e tá estudando muito, tá aprendendo, ter essa cultura, né? De olhar o que está acontecendo globalmente, o que está acontecendo regionalmente, e aí fazer um drill down por segmento também, né? Como são os ataques hoje no mercado financeiro, como são os ataques na questão de saúde, né? Então, a gente vê aí que o mercado financeiro sempre foi o mais, né, alvo, assim, e com várias soluções de tecnologia de diversas empresas focadas já em fraude, isso antes de se falar em cibersegurança, há 15 anos atrás, né? Então, isso foi sofisticando e agora a gente vê em todos os segmentos, educação, saúde, enfim. E como que a gente tem praticamente um núcleo ali, um lab de olhar para a cibersegurança dentro das empresas, né? As empresas que elas não, na minha visão, se prepararem para isso, elas vão ter grandes ameaças para o seu negócio para os próximos anos. Com certeza. E é muito legal ver empresas como vocês, né? Se a gente for no Lab, um dia eu quero ir lá conversar com o pessoal do Lab, mostrando como que eles estão presentes no submundo da internet, exatamente para poder ir acompanhando todos esses processos, né? Todos esses movimentos antes daquilo virar algo para o mercado, antes daquilo virar um ataque de fato, né? Então, é muito legal ver isso, como que as empresas de tecnologia de cibersegurança estão de olho ali também no submundo da internet para descobrir isso antes de cair na rua. E eu vi recentemente um dado muito interessante, interessante e perigoso, né? E assustador, de que toda empresa no Brasil que sofre um ataque, nos próximos 6 meses ela morre, porque ela não consegue se restabelecer desse ataque. E isso acaba sendo impactante para o negócio como um todo, né? E assim, se as empresas tivessem olhado para a segurança antes, encarado isso como investimento, né, elas não teriam esse fim. Eu acho que é muito uma mudança de mentalidade também das empresas, você não acha? Assim, até pouco tempo atrás era muito difícil a gente convencer um board de que segurança era investimento. Então concordo totalmente, virou um pilar estratégico de negócios, conectado com negócios. Assim, a empresa depende da cibersegurança para manter a presença dela no mercado e especialmente garantir a segurança dos clientes, porque os clientes agora estão olhando para as empresas e olhando como que essa empresa, como que esse vendedor que eu estou contratando trata a cibersegurança. Então, deixou de ser algo, digamos assim, aleatório ou momentâneo para virar um pilar estratégico dentro das empresas, permeando todas as áreas, né? Eu acho que tem muito a ver com a educação também, né? Assim, eu acho que as pessoas às vezes não entendem muito de, por exemplo, o risco que é o home office. Digamos, vamos lá, no mercado financeiro, por exemplo. Muito em breve aqui no Innovation Hub Show vocês vão ver um episódio só com o mercado financeiro, a gente vai falar com a EQI, vai falar com o BTG e algumas outras empresas, mas eles estavam contando como que eles lidam com isso. Assim. No caso dos assessores, eles não podem ter acesso a dados de cliente fora dos escritórios, exatamente para não correr esse risco, né? De repente a informação está passando por algum cano da internet, né? Algum canal da internet e toda vez que aquele dado está fora da empresa, ele está suscetível a ataques.
Sim. E as pessoas não pensam nisso, né? Quando pensam, beleza, mas por que eu não posso trabalhar de casa? Dependendo do negócio, não dá. Né? Dependendo do negócio, não pode, por conta da segurança. Então, tem algumas questões assim que eu acho que as pessoas, no caso, educar as pessoas na questão de cibersegurança é super importante. Se a gente pega, por exemplo, também a superfície de ataque, quantos casos a gente ouve falar de empresas que foram invadidas por conta da câmera de segurança da criança do executivo que foi atacada. E com base naquilo, ele entrou no computador corporativo da pessoa que estava conectada na rede de casa e aí é uma porta aberta para chegar nos dados da empresa. É uma sutileza e uma sofisticação, né, de acesso que a gente não faz ideia. E a pandemia, ela abriu uma oportunidade aí do trabalho remoto, como você falou, e foi interessante que o mercado financeiro foi uma das áreas que primeiramente teve que voltar 100% presencial, justamente pelo volume de ataques, né, que aconteceram e soluções que se sofisticaram em relação à fraude, por exemplo, né? E aí, com a inteligência artificial crescendo exponencialmente, cibersegurança virou realmente mandatório, né, para garantir isso. E a gente não faz ideia, né, do quanto isso está crescendo na mesma proporção ou mais até do que a questão da construção positiva, né, da inteligência artificial para ajudar nossas vidas, né? E como você acha que é o caminho, seu? Qual a solução para a gente conseguir fazer todo mundo entender essa necessidade de se investir em segurança ou de se pensar em segurança também, até no dia a dia? Eu acredito que é investir na cultura, né, da transformação digital, né? A gente já vem falando de transformação digital aí há 10, 15 anos, mas realmente entender que daqui para frente a inteligência artificial não é um hype, a cibersegurança não é um hype, isso vai cada vez ganhar mais força nas nossas vidas e a gente precisa ter uma cultura mínima para conseguir sobreviver. Né? E isso não vai atacar mais a empresa, vai atacar na minha vida pessoal, é o meu celular, é o aplicativo do banco, é o aplicativo da escola do seu filho, entendeu? Então, é entender e estudar e ter uma cultura de evangelização mesmo, de educação sobre inteligência artificial, né? Então, acredito muito nisso. E com deepfake agora, com tanta tecnologia nova, né? A gente vê o VO3 agora fazendo uns vídeos que você não consegue mais identificar se aquilo é real ou não. Aplicar golpes em pessoas que não têm essa cultura, né? Não têm esse olhar para a segurança, vai ser cada vez mais fácil, digamos assim. Né? Cada vez a gente vai ver isso acontecendo mais, porque tá muito fácil se cair num golpe hoje, né? O WhatsApp que chega para você, o SMS que chega para você, já não tem mais erro de português, porque o cara pode usar o ChatGPT para poder escrever a mensagem. Sim. Então tá muito mais fácil para o golpista te convencer de que aquilo ali é real. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É um crescimento, é uma evolução, a tecnologia de inteligência artificial conectado com isso para o bem e para o mal, né? Bom, e Simone, como a gente falou desde o começo do episódio, né, nada aqui a gente está falando de futurologia. Tudo isso já existe na prática, já é aplicado na prática. Esses tipos de golpe que a gente está falando já existem, já acontecem, já tem case. Agora, quando a gente fala de marketing, como que tem sido a sua vida? Já que você, né, como CMO do Grupo Make One, um grupo que é super tecnológico, como que você está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Tá, inteligência artificial, ela permeia marketing totalmente, né? Então, hoje a gente fala de Martech, hoje eu uso a inteligência artificial para automação de campanhas, para definição de conteúdo, para geração de estratégia, olhando uma jornada de go-to-marketing, né? E hoje, assim, o que eu vejo, o B2B exige uma hiperpersonalização, como a gente falou no início, muito forte, assim, que está desafiando os profissionais de marketing. O que eu estou vendo nas marcas, né? Especialmente esse ano, várias matérias falando sobre isso, de vários executivos, como que voltou, né, a questão do reposicionamento das marcas. Marcas, inclusive grandes marcas globais, marcas nacionais, fazendo rebranding, fazendo reposicionamento, porque o que voltou a ganhar valor, né? A gente sempre se preocupou muito com KPIs, com geração de demanda. Ok, isso obviamente permanece, a gente precisa ter negócios escaláveis e sustentáveis, mas a marca agora, especialmente com essa pulverização de canais, com essa avalanche também, de né? informações, eu preciso construir uma marca forte. Como que eu construo autenticidade, como que eu construo conexão e como que eu construo verdade? Então volta algo que por alguns anos, assim, acredito que nos últimos 5 anos, especialmente, muito focado em geração de demanda, ouvindo profissionais de marketing, como eu gero, como eu escalo, falando funil de vendas, funil de marketing,
todas as métricas ali de geração, mas hoje, olhando jornada, olhando hiperpersonalização... Funil não é mais o mesmo, né? Não, então... como que eu estou ali, como que o consumidor me escolhe, como ele não escolhe a outra marca, por que ele dá preferência, como que eu sigo relevante nessa jornada omnicanal aí, onde ele vai ser interceptado, né, por diversas marcas. Eu preciso ter uma cultura, um posicionamento muito forte, né? Conectado com os atributos do meu produto, conectado com os atributos do cliente, sempre com o cliente no centro, né? Como todas as marcas vêm falando, mas eu vejo muito um movimento hoje muito forte de trabalhar em paralelo o posicionamento de marca, trabalhar rebranding, criar valor, né? O branding por alguns anos aí ficou em segundo plano e volta com força total. Assim. O brandformance, né? Porque uma coisa impacta na outra. Até para a palavra-chave. Né? Para eu ter mais clique dentro do meu anúncio, se o branding é forte, eu vou ter mais clique do que o outro, uma marca que não conheço. E eu, na minha trajetória profissional, trabalhei em mercados regionais, trabalhei América Latina, trabalhei na minha última experiência muito forte nos Estados Unidos, né? E lá a gente trabalhava muito forte o pilar de comunicação, muito forte um pilar de thought leadership, de presença de marca, de posicionamento, de clusterização, né? E hoje eu vejo, assim, em conversa com executivos, eu tive uma reunião hoje falando sobre isso, preocupados justamente com esse posicionamento de branding, de comunicação. Então, é uma conexão muito forte numa entrega final, num posicionamento de hiperpersonalização, trabalhando inteligência artificial. Então, conecta com a inteligência artificial. Acredito que a inteligência artificial ela vem para nos ajudar na automatização de campanhas, na geração de conteúdo, na escalabilidade e, por outro lado, faz a gente voltar a olhar com mais profundidade para a marca, para branding, né? E só spoiler, pessoal, a Simone tem uma coluna escrita 2 anos atrás, uma pesquisa feita 2 anos atrás com o MIT Sloan, não foi? Sim. E que você já falava tudo isso. Exato. Mas você estava lá no contexto dos Estados Unidos, trabalhando lá fora. Você percebe uma diferença de momentos entre Estados Unidos e Brasil? Você acha que a gente está seguindo bem aí o que o mercado tem feito? Acredito que sim, eu acho que a globalização ela realmente acontece, né? Ontem, por acaso, eu li um artigo falando sobre hiperpersonalização e aí eu voltei no meu artigo lá de 2 anos atrás, quando nós fizemos Estados Unidos, e permanece, muitas coisas ainda levam um tempo de maturação, né, no mercado, onde a gente teve um drill down lá na época, EMEA e América Latina, né, olhando hiperpersonalização, olhando mercados. Então, a avaliação está muito conectada no nível de maturidade, de adoção das ferramentas de inteligência artificial. Quanto mais o mercado ele está maduro e está preparado para isso, mais ele consegue se beneficiar das ferramentas e utilizar na jornada, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente vem crescendo aí a passos largos, né? E segue muito atual, né? E vai perseguir, porque é uma área que ela não está escrita na pedra, como a gente fala, a gente está estudando, está em constante evolução. Eu sempre comento com o meu time, converso com profissionais do mercado, tem que ser muito curioso, tem que estar testando, né? E não é só fazer o curso ali ou ler o livro, é testar na prática mesmo, incentivar o time a usar as ferramentas, né, para aprender, porque a gente está aprendendo e está num momento de construção, né? E cada vez mais rápido, né, essa mudança? Muito rápido. O que a gente está fazendo hoje, a gente vê que em 6 meses já mudou, né? Então você tem que estar muito atento. E desapegado também, né? Eu acho que, como você falou, não escreveu na pedra. Então a estratégia que você definiu hoje, daqui 2 semanas tudo bem se mudar. Mudou e está tudo bem. E talvez você vai ter ali justamente a ideia que vai fazer o projeto brilhar e um novo insight conectando uma nova tecnologia com um blend ali que ninguém pensou, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Como futuro próximo, né? Futuro próximo de 6 meses, diga-se. Exato. Já está aí também, né? Você acha que o B2B tem feito hiperpersonalização bem feita atualmente? Você tem visto bons cases? Tenho visto bons cases, a gente está aprendendo, né? Eu acho que o mercado todo ele está entendendo como é que ele ganha
a grande desafio é como que ele ganha na escalabilidade, né? Ele ganha na conexão, na autenticidade com as marcas. Então, a gente tem grandes cases, sim, já começando, né? Mas muito em fase de teste, né? Então, acho que é um teste, vai, refina, e a gente começa a olhar agora muito fortemente mais métricas de branding também dentro disso, e como que eu consigo tornar isso uma fortaleza, né? Então, porque no final a gente está falando sobre tecnologia, mas o que vai dar atração e conectar é o olhar humano ali, aquele lado que vai conectar, tem que ter por trás essa inteligência. Então, eu assisti uma palestra umas 2 semanas atrás do Guga Stocco no MMA, Latam, sou muito fã dele, e aí ele comentou, achei super legal, que a gente vai conseguir se beneficiar muito da inteligência artificial. E, por outro lado, o que a inteligência artificial não consegue imaginar e que a gente imagina é um grande diferencial. Com certeza. Né? Nossa, muito legal isso que ele falou. É, de fato, complementar, né? Volta naquele ponto. Semana passada eu estava fazendo minha coluna aqui e o Marcelo perguntando se vai sobrar emprego para todo mundo. Vai, porque é isso, né? Sem a criatividade, sem a pessoa por trás, a inteligência artificial não faz nada. E no B2B eu acho que tem esse ponto que você acabou de falar aí também, que assim, B2B não deixa de ser sobre pessoas, né? Tem uma pessoa do outro lado com o negócio, né? O CNPJ, ele tem um CPF por trás. Exatamente. Então, você tendo a hiperpersonalização, falando exatamente aquilo que é o perfil daquela pessoa, você faz também o B2B ser menos B2 boring, né? Que aí é o que eu gosto de falar. Mas eu acho que tem muita empresa que eu sinto ainda meio travada nesse sentido. Minha percepção, assim, eu acho que tem empresas que ainda têm medo de avançar no novo. Elas estão muito presas naquilo que sempre foi a cartilha delas. Eu acho que o B2C ele tem uma facilidade em inovar, porque ele está falando também massivamente, hiperpersonalizando, mas é um público ali que tem diferentes personas, né? O B2B, ele olha personas dentro de um universo ali, de um C-level, de um middle management, e ele tem uma certa resistência, um certo medo, muitas vezes, de inovar eu acho e de que é medo, testar sabia? com essas personas. Né? Porque às vezes são orçamentos bilionários, de repente um passo errado pode dar problema, principalmente empresa de capital aberto. Eu fico me imaginando na cadeira dessas pessoas. Exatamente, e você vem de uma cultura de 20 anos tratando o cliente do mesmo jeito, tendo as mesmas métricas, as mesmas ações, e aí de repente vem a inteligência artificial e faz você repensar tudo isso, né? E por outro lado, o cliente, ele está sedento, ele está curioso para entender como ele vai ser abordado, e eu sinto muito essa abertura, né? Essa receptividade. Então, as empresas que conseguirem conectar a inovação com a autenticidade e encantar o cliente, surpreender o cliente, vão sair na frente no B2B, né? Fica a dica. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, Simone, mas que ferramentas de Martech entraram para a sua vida e estão aí para sempre agora? Para sempre até surgir uma melhor. Eu acho que todas as ferramentas assim de automação, né? E eu uso assim uma parafernália, desde usar HubSpot, usar Marketo, aí eu uso Google Analytics, eu uso Google Ads, uso o Face Ads, eu faço uma combinação, né, dentro disso, e conecto muito o meu time, né, e as agências e todo o staff envolvido nesses projetos, nessas campanhas, como é que a gente tem a melhor visão 360 de marketing, né, olhando jornada, olhando canais, e aí respondendo a tua pergunta, a gente ficaria aqui mais uns 30 minutos, eu olho muito por canal também, como eu trabalho essas ferramentas de Martech por diferentes canais, né? Então hoje eu te falo de uma forma mais ampla, até pelo nosso tempo aqui, mas hoje a gente tem muitos recursos, desde um HubSpot até um Google Analytics, aí eu tenho um Marketo, e aí dependendo eu tenho outros novos HotSuite, né? Então que eu conecto dentro disso, além de outras ferramentas aí que estão surgindo no mercado. E como que você conecta tudo isso? Porque cada uma dessas ferramentas está ali num ponto, né? Acho que tem um BI grande por trás aí para você conseguir cruzar essas informações para chegar no site. Então, venho de culturas de empresas muito data-driven, né? Então, isso para mim é a minha praia, digamos, né? E eu olho muito assim, uma base de plataforma
aonde eu consigo integrar, e aí para não fazer merchan aqui, né, Igor, eu não vou citar mais nomes de plataformas, mas eu tenho uma plataforma específica que ela me ajuda muito a integrar tudo isso, todas essas outras ferramentas que eu tenho de utilização e que elas integram, converte numa automatização de campanha e, por outro lado, conectam com os KPIs também, olhando pipeline, olhando os dashboards de geração de demanda, fazendo um drill down mesmo, bem profundo em termos de análise de campanha, seja uma campanha de e-mail marketing, o horário que eu estou impactando, o dia da semana, a persona, uma campanha de content syndication, aonde eu impactei mais, e aí eu tendo meio que um mapa de calor ali dentro disso, né? Eu gosto muito disso. Né? Perfeito. Bom, como a própria Simone falou, né, o tempo aqui está limitado, mas quem quiser se conectar com a Simone e continuar esse papo, estou deixando aqui embaixo o link do LinkedIn dela, então o pessoal vai te chamar ali para poder tirar dúvidas, continuar essa conversa, explorar mais o seu... vou deixar aqui embaixo também o link para a pesquisa que você fez 2 anos atrás e a coluna que você escreve, que eu acho que tem alguns insights muito legais também, principalmente voltados para marketing aí, né, inteligência artificial e marketing. Simone, alguma última mensagem para o pessoal, algum último recado, algum último insight? O recado estudem muito sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre marca, sobre branding, né? Eu acho que a gente volta a olhar muito forte para isso e como a gente conecta e como a gente entrega valor, autenticidade nessa jornada omnicanal aí com o nosso cliente, né? E especialmente testar as ferramentas, ir lá e usar, entrar num próprio chat da empresa como se fosse o cliente, ser muito curioso, né? Isso ajuda muito na construção dos projetos, dos planos e de olhar uma jornada completa, né? Perfeito. Mais um link que ficou faltando, makeone.com.br, estamos colocando aqui embaixo também. Esse site vai mudar bastante em breve, né, Simone? Mas dá para vocês entenderem um pouquinho aí da estrutura da empresa e como que o Lab funciona, né? Como que existe o blog, eu acho que tem muita coisa legal que fala sobre CX, fala sobre inteligência artificial voltada para isso, voltada para segurança. Acho que tem alguns artigos bem legais por lá também. Simone Bervig, CMO da MakeOne, obrigado por ter aceito esse convite, obrigado, a conversa foi ótima, adorei. Obrigada, Igor, obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês, adorei o papo, passou super rápido, conte comigo aí para outras rodadas. Perfeito, e o Innovation Hub Show volta semana que vem com mais um episódio. Valeu, pessoal!